Esperar o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal chegar para nossa live de hoje. Animados? Bianca, boa noite, querida. Deus abençoe. Dona Teresita, como é que tá aí esse Ceará? Tá muito quente? Érica, boa noite, minha querida. Como é que tá Petrópolis? Fernanda Cruz, minha irmã. Seja bem-vinda. Matando a saudade das nossas lives de domingo à noite. Edilane, minha irmã. Seja sempre bem-vinda. Cíntia Freitas. Olha só o povo de Deus chegando. Adriana Esteves, minha irmã, Deus abençoe também. Ariane, olha quanta gente linda, maravilhosa. Claudilene, Adriana Oliveira, todo esse povo chegando. É bom demais. Abençoado domingo, minha irmã. Início de semana, né? Domingo, depois das 3 horas da tarde. Parece que a gente já está na segunda-feira. Ô, glória, né? Animados com quem? Com ele. Com aquele que nos salvou. Aleluia! Essa noite será uma noite poderosa na presença dele. Quem crê nisso? Eu creio. Tô animada. Rafaela, Deus abençoe. Tatiane Rigoni, oh meu Deus. João, um beijo para você, meu querido. Estamos com saudade, em breve vamos nos ver, hein? Amém? Vamos compartilhando essa live, mandando para os seus amigos, mandando para as pessoas que você conhece, para que mais pessoas estejam aqui conosco nessa noite, onde Deus com certeza irá realizar algo na sua vida e também na minha vida. Eu não tenho dúvida disso. Deus não nos uniria nessa noite para brincar com a nossa cara ou para perder tempo. Deus, ele não nos entretém. Não é uma noite de entretenimento e nem uma noite de conhecimento, mas é uma noite de experiência com Deus que muda tudo a nossa vida. Eu creio nisso, né? Deus está investindo em nós nessa noite para nos ter com Ele e para Ele. Se você abrir o seu coração, se você der acesso a Deus nessa noite, é isso que Ele vai fazer. Deus, Ele tem sempre algo bom ao nosso respeito. E se a gente se abre a essas novidades de Deus, o que a gente pode receber são o cumprimento das promessas. Vocês estão me entendendo? Amém. Eu espero que sim. Espero que vocês estejam me entendendo. Amém? Quero acolher todos que estão chegando na nossa noite de oração, propósito, né? Com certeza Deus está provocando algo no seu coração e nós vamos com tudo, em busca daquilo que Deus tem para nós. Seremos felizes plenamente. Guarde isso no seu coração. Nós seremos felizes plenamente se nós estivermos no propósito de Deus. Esses dias me perguntaram, Danusa, mas se eu posso ser feliz se eu não cumprir o propósito de Deus? Eu falei, se você pode sobreviver. Porque a plenitude da felicidade está no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Então você pode sobreviver, você pode ter momentos felizes, mas a plenitude está quando nós estamos na vontade de Deus. Aí sim, nós estamos plenamente felizes e plenamente realizados. Amém? Já vai guardando isso no seu coração. Eu quero pedir a você que está aqui comigo e que vai ficar na live, eu gostaria de queria convidar você a pegar um caderno para que você possa anotar as moções que Deus vai trazer ao seu coração. Quero também que você tome a sua Bíblia. E talvez você pode falar comigo, Danusa, mas eu não tenho Bíblia. Ok, você que não tem Bíblia, você vai acompanhar. E se Deus quiser, logo em breve, você vai adquirir a sua Bíblia. Mas você que tem a sua Bíblia, você que tem a palavra de Deus, pegue ela, por favor, deixe ela aí do seu lado, porque nós vamos usar a palavra de Deus. Se tem algo que pode mudar a nossa vida e nos alimentar, é a palavra de Deus. É ela, né? É ela que rege. Eu posso dizer que eu estou aqui amparada na palavra de Deus, que é uma palavra fiel, que é uma palavra que não desvia nem para a direita nem para a esquerda. A palavra de Deus tem a sua fidelidade por excelência, porque é o próprio Deus. Amém? Amém, meu povo? Então, caderno, caneta na mão, pega um copinho de água, deixa aí do teu lado, para não correr o risco de você ficar se distraindo, porque às vezes você sente sede, aí vai na cozinha, aí vai em algum espaço da tua casa,
E aí você vai distrair com quem está lá, você vai ver o que está acontecendo na televisão, você vai ver o que o povo está fazendo. Agora, então, se dedique ao momento para você. Tire um momento para você, para o teu coração, para a tua semana. Você que está aí e que entrou, né, nessa live buscando até mesmo um direcionamento de Deus para a sua semana, tenha foco nisso. Amém? Nós vamos começar, porque nós não podemos perder tempo. Então, você que está chegando aí, seja bem-vindo. Para quem lembra, né, na época da pandemia, todos os domingos à noite era dia de live com propósito. E hoje nós estamos aqui matando um pouco a saudade, né? Optamos pela família de fé nas orações da manhã, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, né? Olha aí a dona Cícera, gente! Quanto tempo, minha querida dona Cícera! É sempre uma alegria poder ver o nominho da senhora aqui e poder rezar com a senhora, viu? Mas, voltando ao que nós estávamos falando, migramos pela manhã, né? Para estar juntos pela manhã. Mas o Senhor, desde hoje de manhã, ministrando muita coisa no meu coração, trazendo muita coisa no meu coração, eu fui entendendo que Ele queria que eu estivesse aqui hoje com vocês. E talvez Ele vai falar diretamente para o coração de algumas pessoas, eu não tenho dúvida disso, porque Ele não, presta atenção, Ele não, de maneira nenhuma, Ele não iria me tirar do aniversário da minha comadre, né? Ele não iria me tirar do meio dos meus irmãos, ele não ia me tirar do seio da minha família, se ele não tivesse algo para entregar nessa noite. Pode ter certeza disso. Então, há um esforço de Deus no meu coração, e eu respondi, sim, Senhor, eis-me aqui. Então, prepara, porque Deus tem algo para entregar ao seu coração. Oi, Isa, Deus abençoe, eu também estou numa santa expectativa para estar com esse povo maravilhoso de Atibaia. Se Deus quiser, Deus com certeza tem algo também para Atibaia, eu não tenho dúvida disso, viu, minha querida? Um beijo para você e para todos da missão. Eu esqueci o nome. Enregados. É isso, né? Depois confirma o nome aqui. Se Deus quiser, estaremos juntos. Boa noite, Carla. Deus abençoe, minha irmã. É muito bom ter vocês aqui. Estamos matando a saudade, viu, gente? Estamos arrebanhados. Isso mesmo, Mônica. Deus abençoe. Estarei aí com vocês nessa missão maravilhosa. Eu não tenho dúvida. Deus é maravilhoso em unir pessoas com o mesmo propósito. E é isso que vai acontecer em Atibaia. Nós estaremos juntos no mesmo propósito. Virgílio, meu querido, um beijo, meu irmão, seja bem-vindo também. É uma alegria ter você aqui conosco, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Vamos para a live então, gente? Vamos? Vamos então abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo agir de uma forma extraordinária na nossa vida, deixando Deus fazer o que Ele é especialista em fazer. Realizar os improváveis e os impossíveis. É isso que Deus tem para nós. Você está querendo isso? Você está aberto para isso? Está preparada para isso? Oh, glória a Deus! Então se abra ao mover extraordinário de Deus. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Dá um amém aí bem forte da tua casa. Amém! Estamos no seio da Trindade. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Assim, Senhor Deus, nós invocamos o nome de Jesus sobre nós, sobre a vida de cada irmão e cada irmã que está comigo nessa live. Nós invocamos a presença dele, a presença salvadora, a presença que cura, que restaura, que liberta, a presença que salva. Aleluia. Jesus, acampe ao redor de todos aqueles que estão nesta hora te chamando. Esteja no coração deles. Esteja reinando. Esteja trazendo a presença que muda e transforma todas as coisas. Senhor, nós invocamos o teu nome. Vem, Senhor Jesus. Nós te chamamos. Vem, Jesus. Não venha sozinho. Traga contigo a Imaculada Virgem Maria. Guarda as nossas casas, guarda os nossos corações, guarda as pessoas que nós amamos. Senhor, dê ordem aos anjos
que venham guardar as cidades que rezam conosco nesta noite. Que os santos anjos de Deus venham guardar as cidades que estão em oração conosco nesta noite. Os anjos da guarda da cidade, os anjos da guarda de cada pessoa. Senhor Deus, vem guardar o teu povo. Nós invocamos, pois sabemos em quem colocamos a nossa fé. Assim como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. E nesta noite nós invocamos aquele que nós sabemos que pode nos socorrer. Nós sabemos que o Senhor pode vir em nosso auxílio. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá, pois para Deus nada é impossível. Nada. E numa noite de domingo, não é impossível o Senhor curar. Numa noite de domingo, não é impossível o Senhor libertar. Numa noite de domingo, não é impossível Deus trazer vida àqueles que estão cativos na morte, àqueles que estão entregues na morte. Senhor, nós cremos, nós esperamos, pois o Senhor é aquele que tem nos surpreendido. Nós sabemos que o Senhor não é só aquele que faz, mas o Senhor é aquele que é, que era e que há de vir, aleluia! E é no teu nome que nós invocamos, é a tua presença que nós chamamos. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, reinar nesta noite, nas nossas vidas, no coração, na família, na casa de todos aqueles que estão conosco nesta hora. Pois o Senhor é o nosso Deus. E nós somos o teu povo, o teu eleito. Nós somos a tua geração. E estamos debaixo do teu sangue precioso. O sangue que nos defende, o sangue que nos cura, o sangue que nos banha e nos salva. Senhor Deus Todo-Poderoso, guardai este povo que te invoca nesta noite. Responde o coração desse povo ansioso. Responde o coração deste povo que te chama. Estás conosco, ó Deus. Age de uma forma extraordinária. Nós te damos liberdade. Vai dizendo isso para o Senhor. Eu te dou liberdade, Senhor. Repete isso. Eu te dou liberdade, Senhor, para entrar e habitar no meu coração. Amém? Amém? Bendito seja o Senhor que nos uniu nessa noite, nesse dia 6 de outubro, glória a Deus. Vamos então para a nossa live. Quero de uma forma muito carinhosa também acolher a presença de São José, o nosso Pai espiritual, que ele esteja conosco. Ele está aqui do meu ladinho, olhando para nós. Olha só quem está aqui, São José, rezando conosco. Eu gosto de fazer a live olhando para ele. Eu imagino que Jesus também tinha esse mesmo movimento. Ele brincava e logo percebia, o meu pai está me olhando. Ele saía e logo ele percebia, o meu pai está me olhando, o meu pai está me guardando. E quem tem São José como pai, tem ele como um pai amoroso, como pai defensor, como pai que cuida, como pai que provê todas as coisas. Amém? Vamos para a nossa live. Live de propósito, e o tema de hoje, a nós cabe o processo. A Deus cabe o cumprimento da promessa. Se você quiser anotar, a nós cabe o processo. A Deus cabe o cumprimento da promessa. Tá bom? Antes que me perguntem se a live vai ficar salva ou não, ela vai ficar salva por 24 horas e depois essa live vai subir para a plataforma para as alunas do Ordenad, tá bom? Então ela vai ficar só 24 horas salva, então aproveita para ver e depois as alunas terão acesso a hora que quiser desta aula. Então, repetindo o tema, a nós cabe o processo, a Deus cabe o cumprimento da promessa. Gênesis capítulo 15, nós vamos ver ali como título, as promessas e a aliança de Deus. Nós vamos ver aqui um pouco a história de 3 pessoas que viveram um processo muito bonito. Nós vamos ver a história de Abraão, a história de Sarai e a história de Agar. Eu quero trazer esses 3 processos. Vamos focar mais no processo de uma mulher chamada Sarai. Depois ela mudou, né? O nome dela foi para Sara. Mas eu quero pegar ainda no tempo em que ela era apenas Sarai, a esposa de Abraão, que tinha uma serva que se chamava Agar. Então veja,
Abraão aqui, no capítulo 15 do livro de Gênesis, abre a sua Bíblia para mim, Gênesis capítulo 15. Nós vamos só correr o olho neste capítulo, porque a live, o tema de hoje, estará no capítulo 16, tá bom? Nós vamos entender um pouco, porque aqui, no capítulo 15 do livro de Gênesis, o que nós vamos ver? Nós vamos ver ali Abraão, que já havia recebido de Deus a convocação. Abraão foi convocado por Deus para sair da sua terra e ir para um lugar onde Deus iria fazê-lo prosperar. E veja que Deus fala com ele: sai da tua parentela, sai de perto do teu povo, vai para o lugar onde eu quero. Então, quando Deus dá uma palavra, se ele dá essa palavra, se ele dá essa direção, consequentemente, ele vai te amparar em tudo. Deus, quando ele nos coloca em um determinado lugar, ele não nos coloca para sofrer. Ele não nos coloca para morrer. Ele nos coloca para cuidar de nós e realizar em nós, ali, naquele lugar, o propósito que ele tem na nossa vida. Então, Deus tinha um propósito na vida de Abraão, que era o quê? Fazer de Abraão um pai de uma nação. Pai de uma nação. Porém, para Abraão perceber que aquilo era de Deus, que era a vontade de Deus, que era um propósito de Deus, que era um plano de Deus na sua vida, Abraão precisava sair de perto de algumas pessoas. Entenda isso. Para o cumprimento de alguns propósitos, você vai precisar sair de perto de algumas pessoas. Deus queria mostrar para Abraão que ele seria pai de uma multidão. Não por ele, mas pela vontade divina. Havia uma vontade de Deus acima da vontade de Abraão. Abraão, então, ele entende e vai. Ele sai. Ele vai para o lugar aonde Deus o conduz. E quando então ele chega nesse lugar, Deus vai se manifestando, Deus vai revelando. E veja, Deus pediu para que ele fosse e não levasse nenhum parente. Porém, Abraão desobedece a Deus. Ele leva quem? O seu sobrinho Ló. É isso mesmo. Chega um determinado momento em que os dois começam a ter atritos. Porque quando você desobedece a Deus, não é que as coisas vão dando ruim. Não é que as coisas vão dando errada. É porque você não está na obediência. E aí o fato de você não estar na obediência tem as suas consequências. Então, se você está anotando tudo que Deus está te entregando, pode escrever isso. A desobediência gera consequências pesadas na nossa vida. Se você não obedece, infelizmente, você vai colher coisas referentes à desobediência. Contrariedades, dores na alma, decepção, frustração, são algumas delas. Então, Abraão, em desobediência, porque ele quis levar o seu sobrinho, na verdade, Abraão, ele queria, de alguma forma, ajudar a Deus. Mas quando Deus conta conosco para alguma missão, para alguma determinada ação, Deus não precisa que eu e você faça nada. Deus só precisa que a gente obedeça. Guarda isso no teu coração. Você que é de algum movimento, você que é de alguma pastoral, você que é fundador de alguma comunidade, você que é dona de casa, você que é mãe de família, você que é pai de família, entenda uma coisa. Se você busca a Deus e Deus tem direcionado e Deus tem pedido para você fazer alguma coisa, preste atenção. Você não precisa dar jeitinho, você precisa obedecer. É só isso. Porque a nós cabe o processo, a Deus cabe o cumprimento da promessa. Guarda isso no teu coração. Porque nós temos essa inclinação de querer resolver as coisas do nosso jeito. E Deus não precisa do nosso jeito. Ele já tem o jeito perfeito, calculado para realizar tudo da melhor maneira para nós. Abraão, então, queria resolver as coisas do seu jeitinho. Deus fez uma promessa linda para ele. Porém, ele desobedece. Ele leva o seu sobrinho. Chega um determinado momento, o seu sobrinho, e ele começa a se desentender. Veja que, a partir dali, então, Deus manda que os dois, cada um tome um rumo. E Abraão, então, faz aquela divisão. Escolhe para onde você quer ir, qual terra você quer ir, que eu vou seguir o meu caminho, vou seguir aquilo que Deus está me pedindo, né? Naquele momento, então, Abraão sofre, chora,
porque ele vai ter que ficar longe do sobrinho. Era o único parente dele. Ele tinha então a sua esposa, Sarai, né? Que por parte de pai era sua irmã, mas ela era sua esposa. Ela era sua esposa. Ali, Abraão então tem uma experiência de dor, de separação. Separar, gente, não é uma coisa fácil. Ficar longe de quem a gente ama não é fácil. Só que Deus, em algum momento da nossa vida, Ele pede isso para nós, para a gente ficar longe, porque senão a gente acha que o que está acontecendo conosco é por nosso mérito. E a gente não consegue perceber que há uma ação sobrenatural agindo na nossa vida. Nós temos uma facilidade tremenda de esquecer a Deus. Às vezes, no seu dia a dia, você pode até falar para mim, ser sincera, ser sincero, você que está rezando. Às vezes tem dia que você faz em nome do Pai, na hora que você acorda, e você vai lembrar de Deus na hora que você está dormindo. E olhe lá. Porque é um problema aqui, é outro problema ali, é o celular que toca, é as redes sociais que te chama, é o trabalho que te exige, é a família que te cobra, é uma situação muito desagradável que talvez você esteja enfrentando. E aí você lembra de Deus? Não. E veja que depois que o ser humano, o homem e a mulher, romperam com Deus, é preciso que nós façamos uma ascese, um esforço para estar com Deus. E Abraão não foi diferente. Ele precisava fazer um esforço. Ele precisava sair de perto da sua parentela. Agora eu queria fazer uma pergunta para que você pense. Não precisa me responder. Deus tem te pedido alguma coisa? E o que Deus tem te pedido é um esforço? Vai ser exigente? Vai? Então você está no caminho. Porque Deus jamais iria pedir algo que fosse mamão com açúcar, que fosse comer uma gelatina. Não, Deus realmente nos pede a subida. Ele nos pede o crescimento. Deus nos pede o amadurecimento. E isso exige esforço. Crescer é esforço. Crescer dói. Crescer não é para quem tem preguiça. O todo crescimento, tanto espiritual quanto humano, ele nos exige esforço. Pode escrever aí no seu caderno, por favor, tá bom? O esforço anda junto com quem quer crescer, tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida humana. Eu não conheço ninguém que hoje é uma pessoa madura, que seja uma pessoa que não sofreu ou que não passou por nenhum tipo de processo semelhante. Anota isso. Anotou? Vamos então seguir nesse capítulo. Pois Abraão, então, havia brigado com o seu sobrinho tinha, no caso, seguido seu rumo, e ali, então, teve uma situação com Sodoma e Gomorra. Veja que Ló, ele não morava diretamente dentro da cidade, mas ele morava na porta da cidade. Então, ele tinha contato com aquela realidade de desordem, de promiscuidade, né, de luxúria e tantos outros pecados e vícios da alma e do corpo. Acontece, então, que Sodoma é destruída. Abraão, então, vê a misericórdia de Deus na vida do seu sobrinho. Veja que interessante. Abraão, ele contemplou a misericórdia de Deus sobre a vida do seu sobrinho. No capítulo 15, Deus reafirma a promessa que ele faz. Porque Abraão vê Deus fazendo na vida do sobrinho, vê Deus fazendo na vida de um monte de gente. Mas Abraão queria algo para si. Abraão queria um filho. Olha que interessante. A Gênesis capítulo 15, no versículo 1. Depois desses acontecimentos que eu acabei de relatar para vocês, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão numa visão. Deus então fala a Abraão através de uma visão. E olha o que Deus fala para ele. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Tua recompensa será muito grande. Abraão, desconsolado, responde para Deus lá no versículo 2. Meu Senhor, que me darás? Continuo sem filho. Deus tinha acabado de livrar a vida do sobrinho dele. Deus estava sustentando a vida de Abraão já, fazia muitos anos.
Abraão era sustentado, a sua vida estava próspera por causa da mão de Deus que estava conduzindo ele, e ele queria um filho. Acompanha comigo a leitura. Meu Senhor, que me darás? Continuo sem filho. Abraão disse, eis que não me destes descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então, foi-lhe dirigida esta palavra do Senhor. Deus falou com Abraão. Não serás o teu herdeiro, mas alguém saído do teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse, Deus conduz Abraão para fora da tenda e fala com ele. Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Acrescentou, assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor. Ele acreditou no Senhor e foi tido em conta de justiça. Eu queria que você corresse comigo lá para o versículo 18. Lá para o versículo 18. Naquele dia, o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão nesses termos. A tua posteridade darei essa terra, do rio do Egito até o grande rio, e o rio Eufrates, os quenitas, os senuzeus, os cadimoneus, os heteus, os farezeus, os rafaim, os amorreus, os cananeus, os gergeseus e os jebuseus. Deus então faz uma promessa de um povo. Abraão, eu vou te dar um povo. Acalma, porque eu vou cumprir a minha promessa sobre a tua vida. E veja aqui o que Deus pedia para ele, que ele fosse obediente. E hoje, o que é mais desafiador para nós? Ser obediente. Porque Deus pede algo para nós e a gente se distrai com tudo que está acontecendo à nossa volta. Deus fala conosco, olha, eu vou te fazer isso, eu vou cumprir a minha palavra. E aí o que a gente faz? A gente se distrai, a gente esquece as promessas de Deus. Quantas promessas Deus já fez na sua vida e que você já até esqueceu. E aí, de repente, quando se cumpre, você já nem lembra mais que é um cumprimento da promessa de Deus. Sabe por quê? Porque você está distraído, porque você está distraída com o mundinho que às vezes você cria e esquece das belezas do universo, do mundo, do céu que Deus está te prometendo. Nós precisamos se atentar, e para isso, para eu estar atenta, para eu dar atenção para Deus, eu preciso ter Ele por perto. Eu preciso ter Ele dentro de mim. E veja que Abraão recebe de Deus essa promessa. Abraão era o quê? Era casado com uma mulher. Veja que Abraão era casado com Sarai. Depois ela vai mudar o nome. O nome dela passa a ser Sara. Mas ainda o contexto da história é que ela era Sarai. Abraão já era um homem mais lento. Era um homem mais melancólico, podemos dizer assim. Mas Sarai era uma mulher para frente. Era uma mulher resolvida. Era uma mulher que não deixava as coisas para amanhã. Era uma mulher que resolvia tudo no hoje. E ela estava escutando aquela conversa de Abraão com Deus, né? Aquela conversa de Abraão com Deus. E ela já havia percebido que o seu marido havia nele algo diferente. Ela sabia que talvez ele era um pouco lento. Ela sabia que ele não era aquele homem para frente. Porque se Deus tinha feito a promessa, ela já ia, com certeza, na presença de Deus, e ia bater a mãozinha na mesa e falar, Deus, então, a promessa o Senhor fez faz tempo. Mas olha a minha idade, olha a idade do meu marido. E aí, cadê o filho? Por quê? Porque naquele tempo, naquela época, o sinal da bênção, o sinal de que um casal era próspero, era a quantidade de filhos que eles tinham. E os dois não tinham nenhum. Então, presta atenção, o marido parado, uma mulher muito para frente. Talvez é o cenário de muitas casas aí, né? Vou até beber água. Uma mulher quente, uma mulher pra frente, uma mulher que não deixa nada pra depois. Uma mulher que resolve, uma mulher... Porém, ela tinha um marido calmo, manso, que falava com Deus.
Veja que ela sabia, ela reconhecia que na vida do seu marido havia algo de místico, havia algo do mistério de Deus. Abraão portava uma promessa. E ela percebia que Deus andava com Abraão, porque acontecia na vida dele coisas que não acontecia na vida de qualquer pessoa. Por exemplo, a prosperidade financeira. O que Abraão punha a mão, o trem ia para frente. Então ela percebia que nele tinha um dom. Ele era lento, mas tinha um dom. Ela era apaixonada por ele, mas ela não tinha filhos. Chega um determinado momento da história, já havia um tempo já que eles estavam juntos, e ela fala assim, peraí, esse meu marido é bom demais. Ele é lento demais. E Deus está prometendo, eu vou resolver esse problema para você, Abraão. E para mim também. Nós dois precisamos resolver essa situação. Eu já estou ficando velha, você também, meu querido. Então eu vou resolver. Já que Deus não resolve, a rainha vai resolver. Já que Deus não faz, eu vou fazer. Era mais ou menos assim. Eu acredito que nesta live de hoje não tenha mulheres assim. Todas as mulheres que estão aqui são mulheres alinhadas no espírito. Eu ouvi um glória a Deus, eu ouvi um aleluia. Diferentes de Sarai, diferentes dessa mulher muito para frente, porque o ser para frente não quer dizer que você seja sábia. O ser para frente quer dizer que você é impulsiva. O ser para frente quer dizer que você é ansiosa. O ser para frente quer dizer que muitas das vezes você mete os pés pelas mãos, você entra em enrascada e bota a tua família inteira no meio de problemas. O ser muito para frente não quer dizer que você é inteligente, quer dizer só que você é impulsiva. A sabedoria não está em quem é para frente, a sabedoria está em quem é alinhado com Deus. É diferente. E às vezes a gente gosta de andar com uma coroa escrita assim, fulana é muito para frente. Opa, até chutei aqui meu negócio. Fulana é muito resolvida. Fulana faz tudo na casa dela. Querida, deixa eu te explicar uma coisa. O fato de você fazer não quer dizer que você é. E Deus espera que você seja uma mulher sábia que edifica o seu lar. Por quê? Porque uma mulher para frente não quer dizer que ela vai ganhar o céu. Quer dizer que muitas das vezes ela vai trazer o inferno para casa dela, porque ela mete os pés pelas mãos. Falei, porque assim tem acontecido. E a gente tem levantado uma bandeira, a gente tem gritado aí, porque eu resolvo tudo na minha casa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Pois é, mas muitas das vezes o problema tem vindo pelas tuas mãos, por falta de sabedoria, por falta de inteligência divina na tua cabeça, porque você pode ser inteligente, ter vários diplomas, várias especializações no mural do teu consultório, da tua clínica, do teu estúdio, mas você não tem um diploma diante de Deus. Você não tem um diploma que te elege como uma mulher sábia. Você não tem nada. E fica aí rotando cheiroso, como dizia minha saudosa mãe. Nós temos que parar com essa burrice. Nós temos que ser mais mulheres alinhadas com Deus, posicionadas com uma sabedoria que vem do alto. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a vida eterna. E fazer a sua família inteira se perder também. Porque o nosso papel é edificar, construir. E o que nós temos feito muitas das vezes? Destruído. Por causa de quê? Porque eu sou muito pra frente. Porque eu resolvo tudo. Porque dá um negócio na minha mão. Eu resolvo tudo. Eu marco consulta. Eu passo na frente dos outros. E eu conheço o fulano da Secretaria da Saúde. Eu conheço o Bertrano. Eu resolvo tudo. Eu? Que isso, minha filha? Depois de Deus sou eu nessa terra. Não é assim que muitas das vezes a gente se trata? A gente olha no espelho e fala assim, cara, eu sou demais. Pois é, passar na frente dos outros é errado. Ganhar vantagem em cima dos outros é errado também. Você ganha hoje e perde amanhã. Hoje é você que está passando os outros para trás. Amanhã é uma multidão de gente que está te colocando lá atrás. Para que isso? Só para dizer que você é aquela que resolve tudo? Só para dizer que você é a melhor? Que você se basta? Uau, que coisa linda! Que vantagem é essa? Aonde você quer chegar? Eu quero trazer para vocês uma mulher que era assim.
Sarai. Eu quero pegar a Bíblia, gente, porque a Bíblia fala tudo. A Bíblia tem tudo, tudo, tudo. Esses dias a minha irmã perguntou para mim, Danusa, quais são os livros que você lê para você conseguir falar tudo que você fala todo dia? Eu falei, a Bíblia. Eu leio outros também. Eu leio, eu gosto. Tô lendo um aqui muito bom. Tô terminando, se Deus quiser, ainda até dezembro eu termino ele. Mas para mim o melhor livro de se ler é a palavra de Deus. Gênesis capítulo 16. Pega comigo Gênesis capítulo 16, versículo 1. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abraão, aqui eu quero abrir um parênteses. Agar não era qualquer serva. Agar era uma amiga de Sarai. Então, a aproximação dela não era só para servi-la, mas era muitas das vezes para ouvir as suas lamúrias, para ouvir as suas frustrações no seu casamento, para ouvir que ela não estava feliz. Então, Agar, ela sabia muita coisa de Sara. Agar, ela tinha segredos que Sara contava. Com certeza, Sara não tinha paciência para ouvir Agar. Sabe aquelas amizades que você só recebe? Minto, que você só suga? A pessoa só suga você? Pois é, era a amizade de Sarai com Agar. Olha só, para você poder entender aonde nós estamos. Sarai disse a Abraão, vê, eu te peço, Senhor. Não permitiu, vê, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu desse à luz, que eu tivesse filho. Toma, pois, a minha serva. Talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Naquela época, se a gente for pegar lá em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver que isso era lícito nessa época. Nessa época, era lícito, então, a mulher que não poderia ter filhos. E aqui a gente dá a entender que Abraão, aqui já, ele já poderia ter tido filhos com outras mulheres. Porque a palavra diz que quem era estéril não era ele, mas era ela. Era ela que não podia ter filhos. Então, a gente já sabia, e dá-se a entender nos estudos, que Abraão já tinha tido algumas aventuras com algumas servas. Porém, as servas não eram recebidas por Sara. Então, já Agar era. Então, Agar foi posta, foi apresentada, foi ofertada. Por quem? Por Sarai. Sarai, olha isso. Sarai fala, vai deitar com a minha serva. Ela não é qualquer uma. Então, vamos resolver o nosso problema com a minha inteligência. Sabe por quê, Abraão? Porque eu resolvo tudo. Até o que Deus não resolve. Ai, Abraão, eu sou a Mulher Maravilha. Nas entrelinhas, foi isso que ela disse. E se a gente não tomar cuidado, é isso que a gente diz todos os dias, humilhando muitas das vezes os maridos, os pais, as pessoas que estão perto de nós. Muitas das vezes nós temos essa atitude errada, emburrecida de Sarai. Ela resolve algo que é do momento, mas ela não pensa nas consequências daquilo. Ela não imagina o que poderia acontecer. Veja que Sarai não conhecia Agar de verdade. Quem conhecia era Agar que conhecia Sarai. Então, ela coloca o marido, coloca Abraão nos braços de Agar. No versículo 3, para quem está me acompanhando, assim depois de 10 anos que Abraão residia na terra de Canaã, depois de 10 anos que eles já habitavam naquele lugar, sua mulher Sara tomou Agar. Veja que então eles já conviviam há 10 anos naquela terra. 10 anos Deus sustentava eles. Gente, é isso que me deixa louca! Eu fico doida com os trem desse. Gente, há 10 anos
tanto Sara quanto Abraão foram sustentados, amparados, Deus provinha, Deus não deixava faltar nada para eles. E veja que chega depois de 10 anos, a Mulher Maravilha, Sarai, resolve falar, vamos resolver isso, é para ter filho? Dorme com Agar vai ter um filho e estamos tudo resolvido. Gente, para! Se Deus prometeu que ele teria um filho, que sairia dele, não seria de uma outra mulher, mas seria de Sara. Seria dela! E a mulher abençoada, para não falar outra coisa. Né? Para não falar outro trem aqui, porque nós estamos numa live, não pode, eles estão bloqueando tudo quanto é jeito. A gente não pode falar qualquer coisa que eles estão bloqueando a gente. Gente, essa mulher resolve passar na frente de Deus. E não pensa nas consequências. Porque quem vê o todo é Deus. A gente só vê o que a gente consegue. Você pode ser muito inteligente. Eu posso ser muito inteligente. Mas eu não consigo ver o amanhã. Quem vê o meu amanhã é Deus. Quem tá me entendendo aqui, gente? Escreve para mim aqui, ó. Misericórdia. Escreve aqui, só quem tá entendendo. Quem não tá entendendo, não precisa escrever nada. Segue na live. Uma hora você vai entender o que eu estou te dizendo. Essa mulher, a palavra vem dizer que depois de 10 anos, que Deus cuidou deles, que Deus fez eles prosperarem, que Deus amparou eles, 10 anos, eles vendo milagres, 10 anos, eles vendo Deus multiplicar, 10 anos, repete comigo, 10 anos, eles foram vendo e chega uma hora que ela fala assim, Deus está demorando, eu não quero esperar mais. Deus, eu não quero esperar mais. E aí, sabe o que ela faz, então? Ela pede, então, para a egípcia e dá ela para o seu marido. No versículo 4, este Abraão possui Agar e ela fica grávida. Quando ela se viu grávida, Agar se viu grávida, ela começou a olhar a sua senhora, Sarai, com desprezo. Então ela começou a colocar na frente de Sara o quê? Quem é você? É a minha senhora? Mas não pode ter filho, o que adianta? Eu dormi com o teu marido. Eu senti o teu marido bem. Eu recebi carinho do teu marido e agora eu vou parir o filho dele. Gente, vocês já pensaram? O que essa Sara não passou? Porque ela procurou isso com a mãozinha dela. Ai, que vontade de dar um tapa na cara da Sara! Gente, que vontade de dar uns petelecos e falar assim, ô minha filha, é por tua... Gente, quantas vezes? Porque a gente quer ser assim, pra frente demais. E aí vem as consequências. Escreve no teu caderninho assim, ó. Toda consequência é recorrente. Toda consequência é recorrente a um errinho que eu fiz lá atrás. E veja que o erro dela não foi um pequeno. Ela colocou uma vida em jogo, que foi o filho de Agar com seu marido Abraão. Olha isso. Olha isso, meu povo. Ah, não, gente. Olha isso. Tudo fruto de desobediência, impaciência. Eu não tenho paciência para esperar. Eu quero as coisas no meu tempo. Eu acredito também que aqui nessa live não tenha mulheres assim. Aqui nessa live eu já estou profetizando. Só tem mulheres pacienciosas, que Deus fala e obedece. Só tem mulheres assim aqui. Não é? Não é, gente? Eu acredito, eu creio. Olha só o que acontece no versículo 5. Gênesis 15, versículo 5. Então Sarai disse a Abraão, tu és responsável pela injúria. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Olha, Camila Bergamin, você tá aqui, né, meu bem? Então, olha isso daqui. Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva em teus braços e desde que ela se viu grávida, começou a me olhar com desprezo. Ah, não, gente. A mulher é pra frente. A mulher resolve tudo. E aí agora ela tá jogando a culpa no marido.
Agora ela tá dizendo, a culpa é tua. Porque foi depois que ela dormiu com você, depois que ela engravidou de você. Olha o que ela tá me fazendo. Ela tá exibindo aquele barrigão. Ela tá me deixando no chão. Ela tá me fazendo sentir a pior pessoa do mundo. Abraão, resolve isso. A culpa é tua. Gente, desequilíbrio, desordem emocional, desordem afetiva. Era uma mulher que cada hora estava sentindo uma coisa. Era uma mulher que cada hora, ela sentia uma coisa. E o fato de cada hora sentir uma coisa traz a estabilidade. Por quê? Porque ela não se conhecia. Ela não sabia quem ela era. Porque se ela soubesse quem ela era diante de Deus, com certeza, jamais, ela nem iria colocar Agar nos braços do marido. E muitas das vezes a gente coloca problema dentro de casa. Dentro de casa. Por causa disso, porque a gente quer as coisas na nossa hora. Vou te dar um exemplo. Às vezes você coloca a tua família em dívida. Porque você quer uma viagem. Às vezes você coloca a tua família em dívida. Porque você quer mudar os móveis da casa. Às vezes você coloca a tua família em dívida. Porque você quer ter a roupa que as tuas amiguinhas têm. E aí depois, a tua casa não tem dinheiro para pagar as contas. O teu marido, o teu salário. Aí você joga a culpa nele e chama ele de mau administrador. Às vezes você faz os problemas entrarem pela porta da sala. Não é nem pela porta. O problema não entra pela porta do fundo. Entra pela porta da sala. Porque você quer ir em algum lugar. Porque você quer comparar a tua vida com a vida da fulana. Porque você quer que os teus filhos, muitas das vezes a justificativa é os filhos. Né? Porque o nosso filho precisa disso, porque o nosso filho precisa daquilo, porque a nossa filha precisa fazer isso, porque os nossos filhos precisam estudar em colégio X. Aí o problema entra pela porta da sala e quem abre a porta é você, mulher. Quem abre a porta é você. O pior de tudo é isso. O homem passivo, muito boca aberta, no bom sentido, no sentido de fazer tudo o que a mulher pede. Ele ouviu a esposa. Ele ouve ela. Ele escuta ela. E ela, o que ela faz? Coloca ele em mais lições. Aqui não é uma dívida. Aqui não é uma dívida. Aqui é um problema maior. Sarai leva um filho que não é dela. E a culpa agora é do marido. Quantas das vezes a gente não é honesta? A gente não tem honestidade nem com Deus e nem com as pessoas que a gente ama. Sabe por quê? Porque a tua alma é mimada. Porque os teus afetos são mimados. Você não cresceu. Você tem talvez 40 anos, 30 anos, mas a tua maturidade afetiva é de uma menininha de 15, que fica batendo o pé porque quer, fica triste. Faz guerra. Faz guerrinha dentro de casa, faz guerra de sexo. Eu não vou namorar meu marido, eu não vou fazer isso enquanto ele não me der, enquanto ele não fazer o que eu tô pedindo. E aí você vai arquitetando e fazendo da tua casa um caos. As consequências disso, lá na frente, vão ser extremamente graves. E quem vai pagar? Você. Você. Aí não adianta querer culpar Deus. E não adianta querer depois mandar no grupo da intercessão, mandar no grupo de um monte de gente, entrar no Instagram do povo que reza e mandar lá no direct. Reza pra mim, reza pra mim, reza pra mim. Ai, minha casa, ai, a provação, ai, a tribulação. Volta, volta um pouquinho. E vê as cacas que você fez para você estar onde você está hoje. As escolhas más que você fez. Minha gente, nós precisamos situar. Nós precisamos situar o que está acontecendo na nossa vida, porque muitas das vezes foi a gente que abriu a porta para o problema entrar. Ou melhor, foi a gente que foi atrás dele. Foi a gente que foi atrás dele. E aí depois a gente quer jogar a culpa nos outros, porque a gente é covarde. A gente vive jogando a culpa nos outros. A gente vive querendo achar culpado. Ah, eu fiz isso? Por quê? Porque eu tava... Com certeza, Sara deve ter pensado assim, eu fiz isso, eu fui atrás de Agar, eu pedi para Agar dormir porque Deus estava demorando. Eu estava esperando Deus cumprir a promessa tem 10 anos. E aí a gente começa a colocar a culpa nos outros, sendo que o erro está dentro de nós. Aquela mulher era extremamente ansiosa.
impaciente, mimada, queria tudo no tempo dela. E às vezes a gente faz isso. A gente é impaciente, a gente mete os pés pelas mãos, a gente entra em relacionamento que não é para entrar, a gente se entrega em relacionamentos que não é para nós. E assim a gente vai trazendo os problemas e aí depois a gente joga a culpa. Ah, porque eu sempre fui muito ferida. Eu trago uma carência. Eu trago uma carência do meu pai. Eu trago uma carência da minha mãe. Ah, porque eu tive uma situação X. Eu tive uma situação Y. Então, se eu vivo algo com alguém, eu me lanço no relacionamento. Meu bem, então vai resolver essa situação, porque senão a tua vida vai virar um caos. Procura ajuda. Procura ajuda. Senão você não vai conseguir dar passos em lugar nenhum na tua vida. Procura ajuda. E aí depois, não vai adiantar você falar assim, ninguém me avisou. Não, você está nessa live aqui, porque Deus está falando com você. Você precisa aprender a ser honesta. Você precisa aprender a olhar para dentro de você e ver as coisas erradas que você realizou e parar de culpar os outros. Porque fulano fez isso comigo, porque aconteceu isso na minha vida, porque na vida da minha família, os meus irmãos, tudo deram certo. Por exemplo, o que eles escolheram? Qual foi as escolhas deles? O que cada um resolveu fazer da sua vida? Você precisa olhar para a tua vida e falar assim, aonde eu quero chegar? O que eu estou fazendo da minha vida? Sara, Deus tinha uma promessa. E o que Deus esperava que Sara e Abraão fizessem? Apenas entrassem no processo. Porque quem ia fazer a multiplicação, quem ia trazer uma descendência abundante era Deus, não era eles. Até porque eles nem tinham idade para isso. Eles não tinham idade para isso. Mas a Sara queria. Mimadinha, ó, batendo o pezinho. Batendo o pezinho. Dando chilique. Meu bem, deixa eu te explicar uma coisa. Você que está aqui comigo. Deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto você está batendo o pé, enquanto você está fazendo birrinha, enquanto você está esperneando, querendo uma vida que não é para você, você está perdendo tempo para chegar no seu propósito. Está na hora da gente crescer. Veja só, essa live é para te conduzir a um lugar que se chama vontade de Deus. Sara tinha uma promessa sobre a vida dela e do marido. Deus tinha um tempo para amadurecer o seu coração e o coração do seu marido. Ela ainda era imatura, era uma mulher muito geniosa, era uma mulher que queria as coisas na hora dela, do jeito dela, senão não servia. Tanto que ela burlou o que Deus havia dito para Abraão. O que é isso, burlar? Ela disse assim, convenceu o marido dela. Veja, o marido dela tinha acabado de falar que acreditava em Deus. Ela começou, com aquele jeitinho dela, seduzir e convencer o marido dela. O marido dela aceita, deita e dorme com a serva, engravida. E aí ela começa a jogar a culpa no marido. Aí o marido fala para ela, não, querida, não é bem por aí não. Olha o que ele diz para ela. Abraão disse a Sara, pois bem, tua serva está em tuas mãos. Agora você resolve. Olha isso aqui. Tua serva está em tuas mãos. Faz-lhe como melhor te parecer. Sara maltratou. Olha isso aqui. De tal modo que ela fugiu da sua presença. Dá-se a entender que ela não bateu. Dá-se a entender que ela começou a tratar Agar como ela tratava os outros. Porque Agar era amiga. Ela deixou de tratar Agar como uma amiga para tratar Agar como uma serva. Agar não aguentou. Grávida, ela vai embora. Grávida, ela sai da presença de Sara. Agar então vai embora. E no meio do caminho Deus fala com Agar. E Deus faz uma promessa. Veja que Deus então diz que o filho dela se chamará Ismael. Se a gente for olhar a história, do povo de Deus, a história do povo judeu, nós vamos ver que Ismael liderou um povo. Liderou um povo. E esse povo, desde então, começou a perseguir o povo de Israel. Nós estamos vendo uma guerra. Ramá contra Israel. Até hoje. Os ismaelitas, isso mesmo.
Veja que o erro de Sara, por falta de paciência, gerou uma guerra que até hoje não acabou. Vocês têm noção do que é isso? Se a gente não alinhar o nosso coração e buscar a sabedoria de Deus, as gerações futuras, a minha geração, a geração do Samuel, dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos, eles vão colher lá na frente as minhas más escolhas. Isso é muito sério que eu estou entregando para vocês nessa noite. Porque o que aconteceu com Sara, Agar e Abraão, até hoje tem um povo que responde por causa de uma mulher mimada, por causa de uma mulher para frente, mas que não tinha nenhum pingo de sabedoria. E aí eu pergunto para você que está aqui comigo nessa noite, até quando você vai ter o título de mulher resolve tudo, de mulher maravilha, de mulher que dá conta de tudo, mas sem sabedoria nenhuma? Até quando? Até quando você vai trazer esse título de que você resolve o que o teu marido não resolve? Até quando você vai humilhá-lo porque Deus tem um propósito através da sua família? E Deus muitas das vezes fala com o teu marido? Ele te exorta através do teu marido? Até quando? Até quando? Eu pergunto para vocês. Nós vamos ser igual o touro bandido? Sabe aqueles touro bandido que é bonito, é lindo, mas ninguém consegue pegar? Ninguém consegue subir em cima? Ninguém consegue domá-lo? Minha irmã, seja dócil, porque a docilidade vai te colocar em lugares elevados. Quem é dócil, as pessoas querem ficar perto. Agora, quem não é, de que adianta você ter um título, você ter uma beleza, mas ninguém te suportar? Por quê? Porque as coisas têm que ser do teu jeito. Chega uma hora que as pessoas vão se distanciar de você. Chega uma hora que ninguém vai querer ficar perto, porque quem que aguenta ficar perto de uma mulher mandona? Quem que aguenta ficar perto de uma mulher mimada? Com os afetos mimados. Agora eu estou falando de afeto mimado. Que faz birra, que emburra por qualquer coisa. Se o negócio não sai do teu jeito, todo mundo fica sabendo. Por quê? Porque você fecha a cara. Você não esconde de ninguém que você está contrariada. Por quê? Porque não te obedeceram. E você não consegue obedecer a Deus. O mundo tem que te obedecer, mas você não é capaz de descer, abaixar a tua cerviz, se inclinar e obedecer a voz de Deus. Porque as coisas têm que ser do teu jeito. O teu marido, teus filhos, tudo tem que estar do teu jeitinho. Porque se não for do teu jeito, você não está feliz. Aí você atrai um monte de problemas. Veja que essa noite nós precisamos entender que a espera é um processo muito bonito, porque Deus nos forma nela. Esperar não é cruzar os braços, esperar Deus fazer. Esperar é viver de mãos dadas com Deus, até que Ele cumpra o propósito dEle. Até que Ele cumpra o propósito dEle. Quantas das vezes estão esperando a conversão dos seus maridos? Estão esperando um namorado, um marido? Estão esperando a reconstrução da tua vida? Estão esperando que o teu filho se converta e volte para casa? Quantas aqui estão esperando? Esperando uma graça, eu não sei qual graça que é. Mas quantas aqui estão esperando? E aí você acha o quê? Eu vou ficar de braço cruzado, esperando a graça chegar? Não, você vai dar as mãos para Jesus. Você vai viver esse tempo, essa etapa de espera, de conversão de filho, de conversão de marido, de conversão de esposa. Esse tempo em que você está esperando, você vai dar as mãos para Jesus, porque há um processo que Ele vai te conduzir ao amadurecimento. A espera não é um tempo de amargura, a espera é um tempo de formação. É um tempo que a tua alma é elevada para você conseguir pôr a mão na promessa. Sara não tinha estrutura nenhuma para ser mãe. Imagina que coisa horrorosa, gente. Ia ser Isaac nas mãos de Sara nesse período. Sara teve que entender o que é uma criança, porque ela acompanhou Ismael até 14 anos. Depois de 14 anos, ela atormentou tanto a vida de Abraão, que Abraão mandou Agar embora de novo. E Deus visitou Agar no deserto e cuidou dela e cuidou do filho e não deixou morrer. Porém, Ismael
por ter sido filho de sangue de Abraão. Continua fazendo proezas. Que coisa, né, gente? Nossa, isso é muito forte que nós estamos ouvindo aqui. Olha isso. Olha, isso é muito forte. Eu não quero perder o que eu escrevi aqui. No tempo da espera, nós precisamos aprender a suportar o processo para o nosso amadurecimento. Veja só, nós aprendemos essa noite com Sara algumas coisas muito importantes. Sara não teve fé em Deus. Sara teve fé nela mesma. Sara não acreditou em Deus. Sara acreditou que ela teria a solução e não Deus. E o que é fé? Fé é acreditar naquilo que eu não vejo e que Deus está vendo e que Deus vai resolver do jeito dele. Sara não teve fé até aqui. Devido a esse processo doloroso de não ter fé, ela experimentou a amargura na boca da humilhação, da rejeição, porque ela foi rejeitada pela amiga dela. A amiga dela não quis a amizade, por quê? Porque ela já estava grávida. Olha quanta coisa a gente aprende com Sara. Olha quanta coisa a gente deixa. Olhando para a vida de Sara, a gente vai deixando Deus entrar e trazendo luz para nós. A fé na promessa exige tempo de espera. Isso nós aprendemos com Sarai hoje. A paciência tudo alcança, já nos diz Santa Teresa de Ávila. Veja, Deus, ele não precisa do nosso jeitinho para ajudá-lo em nada. Deus, na verdade, ele nos criou para nos amar e não para a gente ficar fazendo coisas para ele. Deus, ele conta conosco na missão, mas ele não precisa de nós. Ele conta conosco para a missão, mas ele não precisa de nós para realizar milagres. Ele realiza. Gente, olha o mundo acontecendo hoje. Nesse momento tem alguém sendo salvo no hospital. Nesse momento tem alguém sendo internado, sendo levado para a UTI. Nesse momento, agora, eu acho que alguém ganhou, gente, da prefeitura. Eles vão passar aqui perto de casa. Vai fazer um barulhão aqui. Mas já passa. Vocês estão ouvindo as buzinas? Alguém ganhou para prefeito, para vereador. Tá passando, tá? Paciência. Alguém ganhou, né? Ó. Pronto. Já acabou. Vamos voltar para Sarai? Já acabou, gente. A paciência faz isso. A paciência faz isso, né? Vamos voltar para a live? Obrigada, Lu. Você é maravilhosa. Se eu não te disse isso, eu estou te dizendo. Lu, você é maravilhosa. Saiu até corações para você, viu, Lu? Veja, Deus, ele não precisa de nós. Para nada. Voltando, né, na meditação que o Espírito Santo estava me trazendo. Nesse momento tem alguém sendo levado para a UTI. Nesse momento tem alguém recebendo de Deus uma intervenção na estrada. Tem alguém recebendo de Deus um livramento de morte. E assim vai. Veja que ele não precisou de ninguém para fazer nada. Ele fez e pronto. Acabou. Vocês estão me entendendo? Deus, ele faz independente de mim. Deus, ele realiza independente do que eu quero. Ele está fazendo. Gente, Deus é Deus e ponto final. Sarai não precisava ter colocado a empregada, a serva dela, para que Deus pudesse dar um filho para o marido. Deus ia dar um filho e ponto final. E foi o que ele fez. Se você virar depois a página, nós vamos ver no capítulo 18. Capítulo 18 do livro de Gênesis. O que nós vamos ver? Nós vamos ver o cumprimento da promessa. Veja que bastou 2 capítulos, a gente já vê o cumprimento da promessa. É fácil? Não, mas vale a pena. Vale a pena a gente perceber
O quanto Deus é fiel. Claro que nós nem sempre estamos preparados para receber de Deus o que Ele tem, a glória que Ele tem. Deus, Ele espera que a gente amadureça. Espera que a gente amadureça. A minha mãe, ela vivia dizendo isso. O que você prefere? Você prefere comer... Porque na minha casa a gente recebia sempre banana. Meu pai trabalhava na roça e ele trazia banana. Ele falava assim, e a gente queria comer a banana. A gente queria comer a banana. E a minha mãe falava assim, o que você prefere? Você prefere comer a banana verde ou você prefere esperar para comer a banana madura? Então, às vezes a gente quer a banana verde. Mas é preciso esperar a banana ficar num ponto bom. E a gente dá valor. A gente dá valor naquilo que é saboroso. Às vezes a gente quer uma coisa muito grandiosa. Mas nem sempre nós estamos preparados para receber. Não estamos. Não estamos, gente. E a gente precisa ter humildade. Isso é humildade. E a gente reconhecer isso. Eu não estou preparada para isso. A hora que eu estiver preparada, Deus vai me dar. A hora que eu estiver entregue nas mãos dele, ele vai me dar. Sarai e Abraão precisaram passar por um processo doloroso de anos. Veja que foi anos casados. Depois, 14 anos vivendo com Ismael, filho de Agar. E depois mais alguns anos para depois vir Isaac, o filho da promessa. Não foi de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, não. Foram vários anos de espera. Para vir o quê? O filho da promessa. Isaac. Ele veio. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir tudo que Ele nos promete. O que nós aprendemos? Sarai não tinha fé e é preciso ter fé. Sarai não teve paciência, mas é preciso ter paciência. Gente, tá acontecendo uns trem aqui que eu não tô entendendo. Balãozinho. Deus não precisa da nossa ajuda, da nossa contribuição. Deus precisa da nossa obediência. Deus quer que a gente obedeça. Deus quer que a gente seja honesto com Ele e verdadeiro. Consequências vão vir. É preciso a maturidade para resolver e assumir. É isso que nós precisamos. Uma pessoa que tem propósito de vida, ela entende que o processo é doloroso, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena estar com Deus, vale a pena dar as mãos para Ele, vale a pena porque a hora que vem a promessa, a hora que vem o cumprimento, a hora que Ele resolve dar, minha irmã, meu irmão, a abundância é grande. É grande. Nós passamos por tribulações e por dificuldades, mas a fidelidade de Deus é maior que todas as tribulações e que todas as dificuldades. A providência não falha. Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Ele é e sempre será para nós a resposta de tudo. O amparo para tudo. O que a nós cabe o quê? A nós cabe o quê? Entrar no processo. A Deus cabe cumprir as promessas. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no mais profundo da tua alma. Porque isso vai te sustentar nos dias de grandes aflições. A mim cabe o processo e a obediência. A Deus cabe o cumprimento da promessa no tempo dele, na hora dele. Por isso acalma o teu coração. Não seja Sara. Seja uma mulher sábia. Não seja uma mulher que tenha o título somente de ser uma mulher para frente. Mas seja uma mulher inteligente, com a luz de Deus, que resolve as coisas com sabedoria e não com imprudência. Já dizia para nós a palavra de Deus, de que vale o homem ganhar o mundo, mas vir a perder a vida eterna por causa das suas imprudências. Que Deus te abençoe. Amanhã, nós temos a imersão. Mulher Ordenada. Será pelo YouTube. E eu acredito que também o pessoal vai passar por aqui. Mas no YouTube, às 20 horas. Hoje só foi um esquenta.
E foi para matar a saudade também das lives de propósito aos domingos. Mas guarda isso no teu coração. Amanhã, terça e quarta. Nós temos um encontro que vai mudar realmente a tua vida. Se você quiser. Porque a graça de Deus vem. A graça vem, mas eu preciso me abrir à graça. Porque se você não se abrir à graça, você vai continuar como Sarai. Você vai continuar como uma mulher imprudente. Uma mulher imprudente é essas que mete os pés pelas mãos, abre a porta da frente para o problema entrar na casa. Você não pode ser uma mulher que abre a porta para o problema. Você tem que ser uma mulher que fecha a porta para o problema e abre e traz a solução para a tua casa. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo? Que amanhã, esse dia, seja um dia onde você vai se abrir à graça, mais do que hoje. E 6 horas da manhã, família de fé reunida. Família de fé de pé para a nossa oração da manhã. Beijo no seu coração. Se você quiser, vou deixar salva a live. Pode compartilhar para todo mundo, tá? Para todo mundo que você quiser. Manda isso para quem você quiser, tá bom? E vai ficar salva apenas 24 horas. Depois ela estará disponível apenas para as alunas da comunidade Ordena-te para quem tu amas. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Beijo no seu coração. Até amanhã.